com essa entrevista, a segunda que vamos realizar com Patrick Brito, direto da Sérvia. Patrick, o hacker, né, do caso envolvendo, dentre outros, o cunhado da prefeita municipal de Bauru, e diante de uma fala do Patrick, na última semana, para a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal, que apura estas questões envolvendo a sua contratação, eu convidei o Patrick para voltar a participar hoje conosco, voltar à nossa programação. E o Patrick, numa conversa sempre muito gentil, amistosa e respeitosa, aceitou o meu convite e aqui está novamente. Patrick, estamos no horário de Brasília agora, 12:08. Sei que você está 5 horas na frente, então já final da tarde, onde você está. Boa tarde para você, Patrick, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Eu estou no futuro. Está no futuro, 5 horas à nossa frente. Aliás, Patrick... Pois não. É o exterminador do... Pois é. Olhando para o passado também, né, Patrick? Patrick, eu quero só já posicionar... A gente tem aqui até meio-dia e 42 para a nossa conversa. Então nós temos aí praticamente 35 minutos para te ouvir. E quero te ouvir a partir do seguinte ponto que você abordou numa fala que viralizou em Bauru durante o final de semana, de que haverá uma dosimetria e você irá pagar pelo o crime que cometeu, entretanto não pagará sozinho. Este é o ponto inicial que eu quero, a partir daí, te ouvir. Por que é que você coloca a questão da dosimetria e de que não vai pagar por esse crime sozinho, Patrick? Porque eu não cometi o crime sozinho, Alexandre. Eu depus a semana passada na Comissão Especial de Inquérito, que a Câmara Municipal de Bauru abriu para investigar esses fatos, e eu fui instado a responder por que eu estava cooperando com as investigações. Ora bolas, eu sou acusado de vários crimes e eu tenho pago por esses crimes sozinhos, mas não, eu vou responder na dosimetria daquilo que eu fiz. Inclusive, eu queria até mostrar aqui, mas eu vou juntar no processo. A minha mãe, ela esteve semana passada em São Paulo, ela foi depor lá no Palácio da Polícia. Não adianta a polícia de Araçatuba tentar encontrar o BO, porque ele não foi juntado no sistema. Ela depôs para um delegado que tem cargo de diretor de polícia. Depois ela depôs para o promotor que se chama Daniel Magalhães Albuquerque Silva. Ele é o corregedor das polícias em todo o estado de São Paulo. E todas essas investigações que estavam engavetadas na Corregedoria de Araçatuba, elas serão todas enviadas para São Paulo. Então, quem acreditou que não ia dar nada, é bom começar a ficar preocupado. E, desse vídeo que viralizou, uma parte importante que eu citei, que inclusive eu fui indagado sobre isso na SEI, é que eu fiz uma afirmação, que eu estava exaltado, de que a prefeita de Bauru, ela tirou recurso da prefeitura para me pagar. Veja bem, a pessoa, através dela e através do cunhado, me manda mais de R$200 mil em um período de 6 meses. E aí, se você for pegar a declaração dela no TSE, que eu vou mostrar aqui, que é essa declaração aqui, quando ela foi candidata a prefeita de Bauru, ela declarou R$7 em um título de CDB-RDB, inclusive era assim que ela me pagava, R$7, R$1.500 numa conta de poupança lá no Banco Itaú, e mais R$150 em um plano de previdência privada, totalizando ali R$1.650. Como é que uma pessoa que tem R$1.650 e que só ganha salário de prefeita me paga mais de R$200 mil? Mas calma lá, gente. E quando o banco confirmar as contas de origem, tudo vai ser esclarecido. Aí, eu ontem estava analisando a prestação de contas da Suelen, quando ela foi candidata a prefeita de Bauru, e 2 fatos me chamaram a atenção. Primeiro, quando ela foi candidata, anteriormente, em 2018, a deputada estadual, ela contratou familiares ali para fazer serviços para ela. Olha, isso não é ilegal, mas será que é moral? E aí eu vi lá
que o Valmir, que é o cunhado dela, que é o marido da irmã que canta com ela junto na igreja, ele foi um dos 5 fornecedores que mais recebeu dinheiro dela. Aqui, ó. Como Vou assim? mostrar Patrick, aqui. me explica melhor isso. Como é? Eu O quero entender Valmir, essa relação, por gentileza. o Valmir Henrique Vitorelli Braga, que é cunhado da Suelen, Uhum. que é a pessoa com quem eu mantinha contato, através do meu irmão dele, que é o policial civil Felipe Garcia Pimenta. Ele foi uma das 5 pessoas que mais recebeu dinheiro da campanha da Suelen quando ela foi candidata a deputada estadual em 2018. Está aqui. Aliás, ele foi o segundo, né? Foi o segundo. Esse aqui, ó. Valmir Henrique Vitorelli Braga. Ele recebeu, da campanha da Suelen, R$ 15 mil. Como contratado, Patrick, eu vou te interrompendo diante da necessidade. Então, ele foi contratado para trabalhar na campanha da Suelen em 2018, o Valmir, e foi o segundo que mais recebeu por prestar serviços para a campanha da cunhada, é isso? Isso, R$ 15 mil Ok. para distribuir panfleto na rua. Ok, podemos seguir. Pois não? E não só ele recebeu, mas o pai, né, o seu Dosimar, a mãe, Dona Lúcia, e a irmã também, a Tainara. Agora, não é? O fato que salta aos olhos é o seguinte: na campanha de 2020, quando ela foi candidata a prefeita, e aí voltando um pouquinho, esse policial civil que pesquisou os dados do jornalista aí de Bauru, Nelson Itaberá, lá no sistema da Polícia Civil em Araçatuba, que ele disse que não foi ele, mas foi do computador dele, utilizando o login de um colega dele, ele disse que ele quase nem mantinha contato com o Valmir, que eles eram distantes e que eles sequer são irmãos. De verdade, eles não são irmãos de sangue, mas eles têm um parentesco porque os pais são casados. A mãe do Valmir é casada com o pai do Pimenta. Essa é a relação. Mas olha que surpreendente. Olhando a campanha, a prestação de contas da prefeita, quando ela se candidatou a prefeita, em 2020, ela fez um pagamento a título de serviço de administrador financeiro. Esse pagamento foi da importância de R$ 7 mil. Esse pagamento foi feito no dia 29 de outubro de 2020. E olha para quem que foi o pagamento. Antônio José Pimenta. Está na tela o cheque, viu, o Patrick, está na tela o cheque de Antônio José Pimenta, seria pai, né, do Felipe Pimenta, policial de Araçatuba. Ele foi o financeiro da campanha da Suelen, é isso mesmo? Isso, o contador. Agora, eu não sei onde, né, porque ele é policial civil aposentado. Contador do quê? E detalhe, depois, ele era policial civil, ele aposentou, ele virou pastor na igreja do pai da Suelen, que é o seu Dosimar, na mesma igreja. E aí, quando essa menina vira prefeita, o pai do policial civil, que pesquisou os dados do Nelson, Felipe Garcia Pimenta, que é com quem eu mantinha contato, que é irmão do Valmir, o pai dele mudou de vida. Não é? Ele só anda com carrão agora, caminhonete, Toyota Corolla, não é? Nossa, a Polícia Civil de São Paulo está pagando muito bem para os investigadores de polícia para ter esse padrão de vida aqui. Ou a igreja está dando muito dinheiro. Então, é óbvio que não é a igreja, é a política. Agora, pois não, Patrick. a ligação do policial não é só através do cunhado dela, que ela até pode dizer, é meu cunhado, né? Cunhado não é parente, mas é agora também através do pai do policial, que é padrasto do cunhado dela, é padrasto do Valmir. Mas, 7 mil reais. Patrick, você também no vídeo que viralizou diz que a Suelen não abre mão da proximidade com o Valmir. Valmir continua no partido, continua próximo. E você diz que ela se faz de sonsa, salvo engano, né? E você diz eles continuam juntos. Eu entendo que é cunhado, não é parente, é cunhado. Mas ao menor sinal de irregularidade, se houvesse disposição, já teria, né, deixado para trás o cunhado que te envolveu nessa história, entendo eu. Qual a leitura que você faz do Valmir ainda continuar próximo da prefeita de Bauru? A leitura que eu faço, Alexandre,
é a mesma leitura do fato de que ela não me processa. Eu já até ofendi ela, chamei ela de vagabunda, e ela não me processa. Por que ela não me processa? Estou esperando ela me processar. Ela está desde outubro dizendo que ela ia tomar medidas judiciais contra mim. Com coisa que eu tenho medo, né? Se ela tem advogado, eu também tenho. Mais de um, inclusive. Por que ela não me processa? Porque ela sabe que o dia que ela me processar, eu vou pegar todas as minhas conversas com o Valmir e eu vou juntar no processo. E aí o processo vai se virar contra ela. E aí é ela que vai ter que me indenizar. Então, o fato dela não afastar quer dizer o seguinte, porque você viu, quando saiu as denúncias contra ele estava lotado lá no gabinete do Paulo Correia Júnior. Qual foi a primeira coisa que o Paulo Correia Júnior fez? Mandou embora. Não quis nem saber. Né? Apesar dele dizer que foi ele que pediu. Não foi ele que pediu, foi o cara que mandou. Por quê? Porque o cara não tem nada a ver com isso. Então, o fato dela não mandar embora quer dizer o seguinte, porque ela está envolvida até o pescoço. E eu sei que ela está envolvida. Porque o Valmir sempre deixou muito claro que ela sabia que os pedidos eram dela, que o interesse era dela, que foi ela que mandou, que o dinheiro vinha com a autorização dela, ele era mero intermediário, era a pessoa com quem eu fazia contato. Mas a mandante de todos os crimes pelos quais eu estou sendo acusado, pelos quais eu fiquei preso, foi Suelen Rosinho. Então ela vai ter que pagar também. Assim como eu paguei. Eu fiquei preso 1 ano, por que ela não vai? Agora... Ela vai. E não adianta ela achar que alguém vai segurar, não vai. Não vai. Não vai segurar. Patrick. Porque eu também, meu advogado já ligou, o promotor já ligou, eu vou ter que depor nisso aqui. Patrick, são muitos assuntos. Queria te ouvir com relação à justiça brasileira. Foi isso que eu, pela manhã, inclusive, anunciei no meu programa e trouxe parte da audiência que tenho matinalmente aqui para esse programa da tarde. Por que a justiça brasileira não te ouve? Você disse que, inclusive, já tem, né, denúncias no CNJ, né, já tem um apontamento dizendo que quando você contrata um advogado, a vida dele é vasculhada. Eu queria entender qual é a relação, porque, Patrick, vale a pena lembrar, nós estamos falando de Bauru, mas outros nomes da política nacional foram hackeados por você, dentre eles Hamilton Mourão, Márcio França. Dessas grandes autoridades, quem mais passou, né, pela sua mão do ponto de vista do hackeamento, Patrick? Até porque aí a gente vai entender por que a justiça não quer te ouvir. Quem você hackeou, assim, que você poderia nos contar, até para que a gente entenda o motivo do silêncio da justiça? O silêncio da justiça é em razão dos envolvimentos, não só das vítimas, mas dos mandantes. E pelo fato deles terem que assumir que o Estado ele usa de métodos ilegais também, não é? E é muito interessante essa sua questão, Alexandre. A gente teve, infelizmente, no final de semana, este fato com o Donald Trump, e todo mundo o acusa ele de ser um radical, não é? De aflorar a violência das pessoas, mas agora ele é vítima, não é? E agora? Então, assim, acusações infundadas, né? Ele é a vítima agora. Eu já hackeei, por exemplo, né, que as pessoas acusam de ser radical também, mas ele que levou uma facada, não é? Eu já hackeei, por exemplo, Jair Bolsonaro em 2018, a Polícia Federal sabe. Você hackeou? Peraí, você hackeou o Bolsonaro? Sim, Bolsonaro, a gente até pode falar disso depois em outro momento, em outra participação. Bolsonaro, Luciano Caldas Bivar, que era o presidente do partido dele quando ele se candidatou. Depois, isso em 2018. Depois, em 2020, ele era deputado federal na época, estava concorrendo à presidência. Foi no primeiro semestre, antes da facada. Em 2018, no primeiro semestre, você hackeou o Bolsonaro. E teve contratante, tá? 2020, o Bolsonaro novamente, Hamilton Mourão, inclusive até a agenda do Mourão está no processo, né, eu coloquei. E detalhe, a Polícia Civil de Araçatuba sabia de todos esses fatos. Eu queria... Márcio França. Então, é por isso que eles não querem me ouvir. Né? Aqui na Sérvia, eu também fui contratado para cometer crimes aqui. Né? Eu não fiz, eu denunciei. Eu fui ouvido pelo Ministério Público. Não pela polícia. Fui ouvido pelo Ministério Público. Pedi para depor na quinta. Eu fui ouvido no sábado. Eles abriram a corte para mim. Arranjaram um tradutor para o inglês para mim. Eu fiquei à tarde até de noite depondo. Entendeu? Rapidamente, de um fato grave, apresentei provas e tal. Sou testemunha protegida aqui. E por que o Brasil não quer me ouvir? Não é? Por quê? E autoridades, eu sei disso aí, que já há apuração
no CNMP e haverá brevemente no CNJ, as autoridades estão envolvidas nisso aí. É por isso que não querem me ouvir. Agora, Patrick, então, envolvendo... Eu vou pedir uma gentileza para você e vou fazer esse convite aqui em público e ao vivo. Eu entendo que esse assunto vai tomando uma amplitude, né, um caminho ainda maior, quando você trata, em especial, do hackeamento de um então deputado, candidato à presidência da República, ou pré-candidato, Jair Messias Bolsonaro. Eu gostaria, por gentileza, até em função do que eu prometi entregar para a audiência hoje, que era o assunto envolvendo a Prefeitura de Bauru, a Prefeita de Bauru, amanhã, meio-dia, você poderia estar conosco nesse mesmo horário para a gente tratar desse hackeamento especial dessas outras autoridades, para que o Brasil possa te ouvir amanhã também, Patrick? Posso sim. E eu vou, só a título de curiosidade, está no processo e pediram para remeter isso para a Polícia Federal. O Ministério Público de Araçatuba foi contra. Eu venho sim amanhã. Então todos sabiam disso, né? É isso que você quer dizer, né? Como? Todos sabiam disso, então os envolvidos... Sabem desde 2022, sabe? E a Polícia Federal sabia também, porque na minha primeira proposta de colaboração premiada, lá na Polícia Federal em São Paulo, eu apresentei esses documentos. A Polícia Federal sabe. E 2022, gente, o Bolsonaro era presidente, né? Esse sistema de inteligência do Bolsonaro, ele realmente era muito bom. Bom, aliás, amanhã a gente pode tratar disso. Vamos voltar à questão, claro. Então, Bauru, te agradeço por aceitar o convite para amanhã, acho que é importante. Voltando às questões aqui da cidade de Bauru. Quando você é contratado pelo cunhado da prefeita para hackear o vice-prefeito, 9 vereadores e um jornalista, não quero, por gentileza, Patrick, que você abra conteúdos, por favor, mas eu queria entender, o que você encontrou, está de posse hoje de quem te contratou, pode prejudicar a imagem dos hackeados, a imagem dos espionados? Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta, Patrick? Nós temos hoje uma pessoa, que é o senhor vice-prefeito de Bauru, Dr. Orlando Costa Dias, que está num silêncio sepulcral, num silêncio que me incomoda. Porque se muitos votaram na Suelen, votaram em função desse avalista que ela teve durante a campanha, eleitoralmente falando, que é o Dr. Orlando. Está num silêncio. Enquanto isso, outros vereadores, Patrick, hoje que votam com a prefeita na Câmara, também num silêncio, um silêncio que incomoda. Poucos bravos e bons estão gritando para querer te ouvir, mas outros se calaram. O que você encontrou ali compromete a reputação destes a ponto, por exemplo, de trazer esse silêncio? É isso que eu ia tratar agora, Alexandre. Tem pessoas, eu não posso afirmar que estão sob chantagem, mas o material que eu passei daria subsídio para isso. É por isso que podem estar votando com ela, ou é por isso que devem estar em silêncio. Eu queria te apresentar aqui alguns exemplos. Porque a gente fala de ser hackeado, de ser monitorado, mas às vezes fica alguma coisa no campo das ideias, e as pessoas não têm uma imagem disso, né? Eu fiz um dossiê, é um dossiê longo, ele tem mais de 500 páginas, mas eu separei algumas partes aqui relacionadas a Bauru, tá? E tem uns exemplos aqui de algumas pessoas na Raio-X que foram hackeadas, e que inclusive foram condenadas sem culpa, né? Que foram condenadas com prova legal. Mas, quando os problemas começaram, e eu fiz esse dossiê para a Polícia Federal, eu comecei falando, por exemplo, aqui do fato Bauru, né? Essa aqui é uma das páginas. Aqui, um exemplo, este é o conteúdo do celular do dilador, prefeito de Araçatuba. Tem aqui o contato do Cleudson. Aqui, novamente, eu falo de Bauru, nessa parte do dossiê. Eu apresento, isso desde 2022, tá? Que eles não fazem nada. Eu apresento aqui contratos de câmbio que o Valmir pagou e ele confessou. Naquela nota ele nega. Inclusive agora, recentemente, para a TV Tem, ele mandou uma declaração, ele também negou. Mas lá para a Corregedoria de Araçatuba ele já confirmou. Aqui outro contrato de câmbio que ele pagou para mim, eu residia fora. Né? Patrick, então você está me dizendo então que o cunhado da prefeita te pagou. Isso está provado. Não, todos esses valores que eu passei,
Eles ainda não estão, mas parte deles sim. Inclusive, ele próprio, ele confirmou, ele confessou. Na Corregedoria de Araçatuba, ele falou, eu realmente fiz os pagamentos dos contratos de câmbio do Patrick para pagar um serviço referente ao Nelson. Ele confirmou isso aí. Confirmou, tá no inquérito. Não adianta ele negar. Não é porque se ele negar, a gente coloca aqui, a gente só risca os dados dele, mas a gente coloca aqui as declarações dele, né? Esse mentiroso. Mas vamos lá, exemplos aqui de como uma pessoa pode ser monitorada. Vou manter um pouquinho longe aqui, tá? Telefones, agenda telefônica, arquivos guardados no celular, isso aqui são fotos, né? É o nome dos arquivos. Coloquei tudo exemplos aqui. Isso aqui é de alvos da raio-x. Novamente aqui. Contatos telefônicos, né? Aqui tem, por exemplo, quer ver? PSB estadual, telefone do PSB estadual. PSD de dado, aqui, é isso? Novamente. D de dado? PSB de bola. Bola. PSB de bola. PSB de bola. Aqui, novamente, também, contatos. Então, por exemplo, aqui tem... Vamos lá. Márcio França, telefone do Márcio França, ministro. Tem aqui o telefone do PCO, partido PCO. Que mais? Telefones aqui, vou citar algumas pessoas que são conhecidas. Novamente, agendas telefônicas. Isso aqui é do celular da pessoa. Então, por exemplo, o que você está mostrando, Patrick, para a gente você teve acesso ao celular da pessoa, a pessoa que está ouvindo agora e foi hackeada por você, ela falou, realmente ele teve acesso à minha agenda. É o que você está mostrando para a gente, certo? Exato. Aí, tem uma segunda parte do dossiê, isso aqui é mais interessante. Muitos papéis. Novamente, aqui eu vou abordar o fato Bauru. Isso aqui é desde 2022. E lá eu já coloco uma foto da família, né? Suelen, seu Dosimar, Dona Lúcia, Tainara. Olha o Valmir aqui, né? Coloquei a foto aqui para ninguém ter dúvida de quem que eu estou falando. Aí eu coloquei aqui sistemas do Nelson, né? Que eu entrei. Então, por exemplo, aqui é o login dele no Detran, tá? Tava comigo. Login dele, onde ele comprou os 200 pesos argentinos. Com as senhas. Aqui, isso aqui é um sistema da telefonia dele, da NET. Aqui tem o e-mail que eu coloquei, que eu mudei. Mudei até a senha do Wi-Fi do Nelson, pra você ter uma ideia. Aqui, está documentado. Aqui, novamente, lista de contatos. Não é? Essa aqui é do dilador. Né? Então, aqui tem, por exemplo, Anderson Pomini. Aqui tem, por exemplo, Arlindo Quinalha. Falando do Arlindo Quinalha, foi presidente da Câmara dos Deputados. Novamente aqui. Isso aqui, gente, é iCloud. Isso aqui é a agenda telefônica do iPhone. Barros Munhoz, foi presidente da Leste, né, deputado estadual. Chefe de gabinete do Bruno Covas. Cauê Macris. Coronel Borella, que é candidato à sucessão do dilador do PSD de dado. Lá em Araçatuba, né? Em Araçatuba. Lá em Araçatuba, exato. Então, todos os telefones aqui das pessoas. Aqui, por exemplo, isso aqui, gente, é o iCloud, iPhone de Daniel. Isso aqui é o advogado de um médico ligado ao Márcio França. Novamente aqui, isso aqui é a lista de contatos do iCloud. Agora, Patrick, aqui você tem. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta e a gente segue. Em algum momento, o Valmir disse que te pagou R$ 1.400. De onde surge agora essa tua fala de um pagamento que ultrapassa a casa de R$200 mil, enquanto você teria atendido exclusivamente Valmir e a prefeita de Bauru? Isso. Essa é uma cautelar, que é essa daqui, tá? Tem até o COAF aqui. E essa cautelar, ela identifica vários pagamentos para mim no momento que eu trabalhava para o Valmir e para a Suelen, não é? Que são aqui esses pagamentos aqui. Aqui. E aqui. Isso aqui é tudo autorizado pela Justiça. Naquele momento, final de 2000 e segundo semestre de 2021, eu trabalhava para a Sueli e para o Valmir. Foi creditado na minha conta
162 mil reais, né? E no ano seguinte, mais de R$ 1 milhão, né? Conforme aqui, relatório da polícia. Desses valores, que é mais ou menos R$ 1.200.000, 200 mil foi Pato Bauru. Que é óbvio, Alexandre, a não ser que idiota, né, acredite nisso, que eu não hackeei um vice-prefeito, 9 vereadores e um jornalista por R$ 1.400. E ele não me pagou R$ 200 mil para documentos de fonte aberta, não é? Por causa de foto em rede social. Óbvio que não foi por causa disso. Agora, Patrick, é importante destacar que você está aqui, mais uma vez, porque não tem encontrado espaço para fazer esse tipo de denúncia dentro do sistema judiciário brasileiro. Entendo eu que você está tentando encontrar um caminho para mostrar o que de fato aconteceu. Você trouxe há pouco uma informação e eu pedi, gentilmente, você atendeu o pedido para que amanhã voltemos aqui para tratar de questões envolvendo autoridades, personalidades da política brasileira, nacional. Dentre eles, por exemplo, Jair Bolsonaro, que você cita ainda na condição de deputado e pré-candidato à presidência, que foi hackeado por você e que muitos têm essa informação, entretanto nada se apura sobre isso. O que é que te traz de fato aqui? Eu estou correto ao apontar que a falta de oportunidade de expor isso na justiça e abrindo dessa forma para uma imprensa séria, uma imprensa com credibilidade, ser convidado a depor, ser convidado agora sim para que a justiça te ouça, qual é a esperança que te traz aqui para essa conversa de hoje, Patrick? A esperança que me traz, Alexandre, é primeiro que as perseguições contra a minha família e os meus advogados elas cessem, e para que eu possa fazer um acordo que seja benéfico para mim. Eu não escolhi ser famoso, eu não escolhi relatar nada às autoridades, não é? Mas as pessoas para quem eu trabalhei, essas pessoas colocaram a culpa de tudo em mim, essas pessoas envolveram o meu nome em vários crimes, essas pessoas abriram vários inquéritos contra mim, não é? Eles começaram uma perseguição implacável, então eu me senti obrigado, não é? Eu não faço isso de bom gosto, agora sim, mas eu me senti instado a ter que cooperar. Só que a todo momento existe um obstáculo. Ou não posso ser ouvido porque eu estou foragido, não é? Embora eu não esteja mais foragido, estou em liberdade provisória aqui na Sérvia, embora haja jurisprudência do STF, que foragidos podem ser ouvidos online, não é? Depois, aí ficam as perseguições aos advogados, que deixam os casos, aí eu demoro um tempo para contratar outro advogado, que aceite, não é? Passar por todos esses problemas. Ou as autoridades não me ouvem e as explicações, elas não existem, Alexandre. Elas não existem. Você está sendo perseguido, você, tua mãe e tua avó, é isso? Pediram minha prisão 4 vezes, só saiu a primeira. Pediram a prisão da minha mãe. Fizeram, no período de 6 meses, 4 buscas na casa da minha mãe, tudo autorizada pelo Ministério Público Judiciário. Fizeram busca no emprego da minha mãe, ela perdeu o emprego. Eles colocaram advogados no inquérito, quebraram o sigilo de advogados, não é? Eles colocaram jornalistas no inquérito, não é? Agora, os policiais, esses não são investigados. Esses aí não são investigados. Então, o sistema, ele resolveu, não é? Através de membros podres do sistema, que ele vai se unir para colocar toda a culpa no Patrick. Só que eles, o Alexandre, eles pensavam o seguinte: o Patrick foi preso, a Sérvia vai mandar. Mandaram um monte de documento aqui para a Sérvia, né? Eles cagaram para isso aqui, né? Só que eles não contaram o seguinte, que a Sérvia iria ser sensível, né, à minha situação. Eles não contavam que eu ia contratar advogados na Sérvia, eu tenho vários aqui, não é? Alguns, inclusive, que trabalham pro bono para mim. Eu agora estou indo na União Europeia, na Corte de Direitos Humanos em Estrasburgo, levar isso. O advogado falou, se não dá certo, nós vamos até as Nações Unidas. Então, eu vou ter tempo suficiente, até porque eu estou aplicando para a cidadania aqui, eu vou ter tempo suficiente para ficar aqui e cooperar. Só que as autoridades, elas têm que querer. Por quê? Os fatos são muito graves, não é? As pessoas que foram hackeadas são pessoas importantes, ainda que não fossem, mas são altas autoridades da República, não é? E os envolvidos, os mandantes, são políticos e são membros da Força de Segurança Pública, que eu espero sinceramente que o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afaste essas pessoas. Não que elas não tenham direito de defesa. Elas têm direito de defesa, embora elas não respeitem o meu direito de defesa.
Só que essas pessoas, elas têm que estar afastadas do cargo, porque elas continuam perseguindo testemunhas, elas continuam abrindo inquérito para me coagir, elas continuam produzindo relatórios para coagir a mim e a advogados, elas continuam coagindo promotores, juízes, delegados da corregedoria, porque eu sei que acontece, não é? Então, essas pessoas, elas têm que estar afastadas. Afasta, investiga. Se alguém vai responder, se foi provada a culpa, beleza. Se não, a pessoa volta. Mas essas pessoas não podem estar no cargo, Alexandre. Elas não podem. Porque os crimes aqui apurados são muito graves. E muita coisa já foi confirmada. Tanto pela SEI, como pela própria polícia, pelo próprio Ministério Público ou pela Polícia Federal, né? Nós tivemos aí celulares de 2 policiais que falavam comigo que foram apreendidos pela corregedoria. Nós tivemos um outro celular de um outro policial que foi apreendido pela Polícia Federal em São Paulo, né? Então, ninguém apreende um celular de um policial, né? Sendo que um que eles chamam de criminoso, né? Está acusando, se não há um mínimo de elemento ali, né? Agora, por que não me ouvem? Por que não tomam providência? Por que não afastam essas pessoas? Poxa, eu dei entrevista na revista Piauí. Eu dei entrevista aqui, na Sérvia. Eu dei entrevista agora no Brasil 247. Eu dei entrevista para você. Eu dei entrevista para a TV 247. Eu dei entrevista para tanta gente. Participação aqui na SEI. Poxa, depois de tudo isso que saiu, ninguém afasta essas pessoas, ninguém toma uma providência. E aí eu participo da SEI na semana passada. Né? Eu quero deixar aqui o meu repúdio ao vereador Marcos. Né? Foi extremamente deselegante comigo, né? Já começou me chamando de cidadão. Eu tenho um nome. Mas nesse caso, Patrick, a gente pode imaginar, não sei se ele está entre os hackeados, mas as pessoas podem estar servindo a uma situação com medo do que você tem encontrado e colocado à disposição dessa turma que aí está. É inacreditável o que a gente está vendo em Bauru. É inacreditável. E vou dizer, a gente precisa caminhar para o fim, Patrick. Nós tivemos uma situação em Bauru que me chamou a atenção, e ele é um amigo, um irmão que eu tenho, que é o vereador Eduardo Borgo, que eu trato com extremo carinho, que quando descobriu o que estava acontecendo com ele, em especial o hackeamento, enfim, ele fez um vídeo dizendo, olha, minha vida está sob risco. Se houve um exagero ou não, eu acho que houve um grito de alerta de um parlamentar sério que decidiu contar o seguinte, olha, estão vasculhando a minha vida, há um interesse de um dossiê, né, que surja contra mim, e se minha vida estiver em risco, atenção para essas pessoas, e citou o nome, né, de quem o processou o Borgo, e ele foi condenado, inclusive. E aí eu vejo outra injustiça do Poder Judiciário local, quando um vereador, sinto que ele estava correto diante do que você traz, ele estava correto, fez um grito de alerta e foi condenado pelo grito de alerta. Então, olha o tamanho da aberração que a gente vive em Bauru, né, Patrick? Não é só em Bauru, Alexandre, porque em Araçatuba eu estou respondendo inquérito por perseguição contra os policiais, que eu privo-os de liberdade. E o Borgo, ele estava na lista dos hackeados, né? Ele foi monitorado por mim, de fato, né? Coronel Meira também. Coronel Meira foi vítima de um dossiê falso também. E detalhe, né? O Coronel Meira, ele conhece os personagens, porque ele foi comandante da PM, e antes de ser comandante da PM, ele foi comandante lá do CPI-10 em Araçatuba. Então ele conhece, inclusive teve problema lá com policiais lá do DEIC, né? Não vou entrar aqui em detalhes, convém, mas eu sei que ele teve problemas lá. Mas é justamente isso. Por exemplo, a questão da ameaça à vereadora Estela, não é? Que ela foi ameaçada e tal. Foi arquivado. Sim. Não é? Inclusive, quando eu estava depondo lá a delegada até me interrompeu, não deixou falar fatos graves. Só aqui para concluir, Alexandre, não sei quanto tempo nós temos. 1 minuto, eu tenho 1 minuto e meio para a gente encerrar, Patrick. Mas aqui, ó, não vou mostrar tudo. Gente, isso aqui são telas de iCloud. Isso aqui é a galeria das pessoas, entendeu? São todas coisas que eu acessei. Eles não têm que ter medo de mim, Alexandre. Eles têm que ter medo desse grupo que está aí no poder, né? Porque enquanto ela ficar aí como prefeita, né? Possivelmente por mais 4 anos, né? É o risco que se corre. Essas coisas vão continuar a acontecer, né? E aí eu lhe pergunto, esses fatos, por exemplo, antes da questão de hacker, a questão dos dossiês, essa questão de fazer dossiê contra adversário político, isso aí existia antes de Sueli Rosim? Eu acredito que Bauru vivia, não era fácil, mas não era nesse nível. Patrick, amanhã eu vou pedir para que você volte então, já confirmado contigo aqui ao vivo,
para a gente falar, dentre outros hackeados, do presidente Bolsonaro. É importante porque quarta-feira, salvo engano, o Alexandre Ramagem vai falar sobre gravação de reunião. Tem coisas grandes aí acontecendo e que a gente precisa começar, de fato, buscar separar o joio do trigo. E eu entendo que a tua participação passa a ser fundamental. Ele sabia, quem mandou a Polícia Federal falar comigo em 2020 foi o Alexandre Ramagem. Inclusive, eu tinha até o WhatsApp dele. Então ele sabia que o presidente estava sendo hackeado. Sabia, e mandou parar todas as apurações contra mim. Meu Deus. Patrick. Bolsonaro está bem servido. Ele e o diretor de operações da BIM, que é o Marcelo Furtado, está afastado pelo Alexandre de Moraes. Qual é a relação dos dois? Desculpa, eu não entendi. Ele sabia, e o Marcelo Furtado, que era diretor de operações da BIM, que está afastado pelo Alexandre de Moraes. E eu tenho como provar porque ele mandou e-mail. Com o e-mail da BIM. Amanhã a gente pode tratar disso aqui? Claro, vou trazer documentos aqui. Inclusive, eu vou trazer fatos e nomes que não existem em fonte aberta. E só o Bolsonaro sabe. E a hora que ele ouvir, se ele ouvir, ele vai falar assim, realmente isso aconteceu. Porque não tinha como o Patrick saber disso. Perfeito. Vou mostrar aqui amanhã. Patrick, espero ter contribuído mais uma vez para a democracia em Bauru. Através da tua fala aqui, a justiça que não tem te dado ouvidos, a Auriverde te ouve. Coloco a Rádio Auriverde Brasil à disposição de todos os citados pelo Patrick, viu, Patrick? Coloco à disposição de todos para que usem do mesmo espaço para se defenderem, argumentarem, trazerem seus apontamentos. Então a Auriverde Brasil coloca os seus microfones abertos para todos os que foram citados aqui pelo Patrick Brito durante essa entrevista de hoje, para que todos tenham o mesmo espaço. E assim a gente vai fazendo jornalismo de verdade para o Brasil. Patrick Brito, obrigado por conversar conosco. Amanhã, meio-dia, vamos falar sobre essa relação, presidente Bolsonaro hackeado, falar sobre Ramagem, dentre outros, na programação. Obrigado, Patrick. Obrigado, Alexandre. Um bom dia. Obrigado. Já deu para entender, né? Já deu para entender. Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto aqui ao meio-dia.